Hoje iniciamos uma aventura pop através da história de uma das mais importantes editoras da indústria cultural moderna, a Marvel Comics, que com seus personagens antissociais e problemáticos, heróis corajosos na mesma medida que angustiados, abriram caminho para se tornarem ícones de uma era. Como é um bom filme de Stanley Kubrick, nossa história começa na aurora do tempo, onde encontramos as primeiras imagens gráficas pintadas nas paredes das cavernas de Altamira, na Espanha, ou em Lascaux, na França. A gênese da arte, do cinema, dos quadrinhos e das narrativas visuais, da própria pintura, estão nesses desenhos e imagens que, mesmo após mais de 30 mil anos, ainda são vívidos, ainda nos encantam e intrigam. Animais selvagens, cenas de caçadas, histórias que ecoam através de milênios. E nessas paredes também há homens fantasiados excepcionais que desfilam nas paredes dessas cavernas a nos contar de seus tempos, de seus poderes, de suas maravilhas. Homens fantásticos vivendo aventuras inacreditáveis, tateando a imortalidade, protegendo sua comunidade, vingando-se com violência ou demonstrando magnanimidade no perdão. Heróis derrotados pela própria arrogância, proscritos que se revelam líderes e reis. Todas essas narrativas e lendas acompanham a história da própria humanidade desde tempos imemoriais. Não é de estranhar, portanto, que no século XX uma nova forma de arte explorasse esses temas, estes mitos. Tudo começa no fim do século XIX, com as primeiras publicações das tais comic books, que eram exatamente isso, livros que reimprimiam as tiras de quadrinhos publicadas nos jornais, a mais famosa e conhecida sendo Yellow Kid. A primeira história em quadrinhos publicada no formato de revista foi produzida em 1933 pela Easter Color Printing, e nada mais eram do que a reimpressão de famosas tiras de jornal. Essas primeiras revistas eram distribuídas de graça, em uma estratégia de marketing da Procter & Gamble. Obviamente, alguém descobriu que as pessoas pagariam alguns centavos por essas revistas, e em maio de 1934, a Eastern Color publicou aquela que é a primeira revista em quadrinhos da história, a Famous Funnies. Em fevereiro de 1934, um homem mudaria a história da cultura pop para sempre. A vida do Major Weller Nicholson é cheia de aventuras que lembram uma boa e divertida história em quadrinhos. Weller passou sua infância em Portland, em uma fazenda de cavalos no estado de Washington. Criado a cavalo, ele passou a frequentar a academia militar The Manion's School em DeWitt, Nova York, e em 1917 se juntou à cavalaria norte-americana como segundo-tenente. Ele conta que perseguiu bandidos na fronteira mexicana, teve febres atrozes e jogou polo nas Filipinas. Liderou um batalhão de infantaria contra os bolcheviques na Sibéria, ajudou a endireitar os assuntos do exército na França e comandou a cavalaria americana no Reno. Sua unidade de cavalaria estava entre aqueles que, sob o comando de John Pershing, caçou o revolucionário mexicano Pancho Villa. No ano seguinte, ele serviu sob Pershing lutando contra os muçulmanos nas Filipinas e serviu como uma tropa cosaca na Sibéria. Postos avançados subsequentes incluiriam o Japão, Londres, Inglaterra e Alemanha. Mas sua brilhante carreira chegaria ao fim quando, colocando-se na reta, ele publica uma carta aberta no New York Times ao presidente Warren Harding com críticas públicas ao comando do exército. Suas acusações contra oficiais superiores levaram a contra-ataques, audiências e a um processo contra o superintendente-geral de West Point. Weller Nicholson também foi vítima de um tiroteio que sua família chamou de uma tentativa de assassinato sancionada pelo exército. O major chegou a ser condenado em uma corte marcial e, apesar de não ter sido rebaixado, era o fim de sua carreira. O major, que já se aventurara a escrever textos sobre a história militar, usa de sua experiência, como um Conrad da cavalaria, para escrever histórias de aventuras, publicadas no formato Pulp Fiction, isto é, histórias baratas para consumo e diversão. Seu nome logo aparece nas capas de algumas dessas publicações, escrevendo ficção de aventura militar e histórica para revistas como Adventure e Argosy. No outono de 1934, testemunhando o surgimento e o sucesso da Famous Funnies e outras grandes revistas que reimprimiam aquelas tirinhas dos jornais, Weller Nicholson forma então a sua própria editora de revistas em quadrinhos, a National Allied Publications. Mas, enquanto os quadrinhos da época consistiam apenas em reimpressões de material sindicalizado antigo, a estreia de Earle Wilkinson foi uma mudança radical. Sua New Fun número 1 tornou-se a primeira revista em quadrinhos contendo todo o material original. Como o autor Nick Wright escreveu: foi nesse ponto que Weller Nicholson fez história. Ele produziu um quadrinho apropriadamente intitulado New Fun, The Big Comic Magazine, assim chamada porque era maior
do que os outros quadrinhos publicados então, medindo 25 por 38 centímetros. Não só o tamanho era diferente, assim como as tiras, eram todos originais, com todos os novos personagens especialmente desenhados para New Fun. Além de tiras originais, New Fun foi a primeira história em quadrinhos que trazia publicidade em suas páginas. A criação de Weller, uma HQ com histórias originais, com novo formato e publicidade, seria fundamental para o florescer da indústria milionária dos quadrinhos. Graças a Weller, as portas se abriram para nomes como Jerry Siegel e Joe Shuster e o surgimento da DC Comics. Mas isso é um assunto para um outro programa do Bunker. A história dos quadrinhos se mistura com a história das pulp magazines, que foram elevadas à forma de arte por autores como Raymond Chandler e nosso herói contemporâneo, James Ellroy. Western, histórias policiais, o sobrenatural, romances, guerra. Não havia tema que não pudesse inspirar autores e editores a publicar essas pulp magazines e fazer e perder fortunas. Um dos nomes mais importantes desse período é do filho de judeus lituanos que nasceu em Nova York em 1908, Martin Goodman. Quando tinha seus 20 e poucos anos, Goodman foi trabalhar na Eastern Distributing Corporation, uma distribuidora de revistas. Ali ele fica até 1932, quando a Grande Depressão entra no seu pior momento e a distribuidora fecha. Goodman e um amigo, Louis Silberkleit, montam então sua própria distribuidora, a Mutual Magazines. Mas, enxergando novas possibilidades de lucro, eles decidem também ser editores e fundam a Newsstand Publications, e o primeiro título da casa era uma série de histórias de western chamada Western Supernovel Magazine. Em 1934, a Newsstand Publications contava com ao menos 6 títulos sob seu guarda-chuva editorial, mas um outro golpe do destino, ou melhor, da burocracia estatal, irá mudar novamente a vida de Goodman. O então prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, lança uma cruzada contra as formas indecentes de entretenimento, que incluíam alguns dos títulos da companhia de Goodman. A empresa declara falência em seguida. Goodman, então, passa a ser uma espécie de editor independente, trabalhando para várias corporações e lançando diversos títulos. Sua visão editorial era simples, direta e comercialmente genial. Se você consegue algo que prenda o leitor e acrescenta algumas coisas a mais, você terá a chance de um bom lucro. Desta variedade de títulos que Goodman coloca no mercado, alguns reencarnariam em um novo formato em breve: Two Gun Western, Uncanny Tales, Mystery Tales e a Marvel Science Stories. Então, em 1939, Martin Goodman é aconselhado por um amigo, Frank Torpey, a dar uma olhada nos números da nascente indústria dos quadrinhos. Torpey trabalhava em uma comic shop chamada Funnies Incorporated. Na época, uma comic shop era uma espécie de estúdio onde vários artistas produziam material para ser vendido para as editoras. Ora, impulsionado pelas vendas de um certo herói kryptoniano, Goodman enxerga nos quadrinhos a certeza de lucro fácil. Das comic shops da época, uma especial era justamente a Funnies Incorporated. O diretor da Funnies Incorporated, Lloyd Jacquet, nasceu no Brooklyn e tinha um pai francês. Depois de servir como coronel na Primeira Guerra Mundial, Jacques trabalhou como editor da National Allied Magazines, do Major Malcolm Weller Nicholson. Lembram dele, né? Em algumas das primeiras histórias em quadrinhos, incluindo o marco New Fun, The Big Comic. Depois, ele irá trabalhar no George Matthew Adams Service e, em seguida, será diretor de arte da Centaur Publications, antes de sair para lançar a Funnies Incorporated. Foi através dos serviços da Funnies Incorporated e de seus criadores que Goodman irá criar a Timely Publications e sua primeira publicação, a Marvel Comics, cuja edição número 1 de outubro de 1979 trazia na capa um homem em chamas a sorrir. Maravilha e espanto, heroísmo e aventura, drama e emoção, tudo que a Marvel representaria ao longo de décadas está sintetizado nesta capa flamejante que apresenta ao mundo a criação de Carl Burgos, o Tocha Humana. Outro personagem a aparecer neste primeiro número era Namor, o príncipe submarino, criação de Bill Everett e que trazia em seus genes a mistura de raças humana e atlante, sendo um homem dividido entre dois mundos, entre o heroísmo e a vilania. Herói que desafiava em sua concepção os conceitos de raça, então prementes por conta das ideias eugenistas e do nazismo que se espalhavam como praga. A primeira edição da Marvel Comics apresentava um trabalho de impressão tão ruim que Goodman, horrorizado, pensou em cancelar qualquer ideia para um segundo número. Mas, como crianças não ligam tanto assim para essas coisas, Goodman logo se espantou com os números. Em 2 semanas, a tiragem de 80 mil cópias estava vendida. Goodman então pede uma segunda tiragem, que vende aproximadamente 10 vezes mais, isto é, 800 mil crianças e alguns adultos leram essas primeiras histórias da nascente editora.
Para desencorajar outras editoras a copiarem seus personagens, ele contrata um jovem artista chamado Remy Simon, que então trabalhava para Lloyd Jacques na Funnies Incorporated. A ideia era criar um novo personagem flamejante para uma nova revista, Daring Mystery Comics. A revista trazia The Fire Mask e marca a entrada de Joe Simon no mundo da Marvel. Mas a nova publicação não faria tanto sucesso, e vários personagens passariam pela revista sem se firmar. Em 1940, Goodman cria uma nova revista, Mystic Comics, que apresentava heróis que nasceriam para o esquecimento. Rubberman, Dynamic Man, Blue Blaze, entre outros. Nessa época, ele faz o jovem Joe Simon editor da Timely Comics. Simon cria de primeira um novo herói, o Red Raven, mas a história era tão ruim que o título foi cancelado no primeiro número. Das revistas lançadas pela Timely Comics, apenas Marvel Mystery era um sucesso real. Ao assumir o cargo de editor, Joe Simon convence Goodman a contratar um jovem artista chamado Jacob Kurtzberg. Kurtzberg, um nativo do Brooklyn, era ninguém mais ninguém menos do que Jack Kirby, talvez o primeiro grande artista real da indústria dos quadrinhos. Suas criações, a inventividade visual e temática, seus painéis detalhistas e cheios de movimento e ação influenciariam gerações de artistas e criadores ao longo de décadas. Junto com Joe Simon, ele seria uma das duplas de maior sucesso da história dos quadrinhos. Mas é preciso ressaltar a importância de dois outros criadores a trabalhar sob a chancela da Funnies Incorporated e que eram responsáveis pelos maiores sucessos da Timely Comics. Carl Burgos, com Tocha Humana, e Bill Everett, com Namor, o Príncipe Submarino, eram tão inovadores quanto artistas e roteiristas mais famosos e conhecidos do grande público. Antes de tudo, suas criações não eram mera imitação ou plágio do Super-Homem, o que já era garantia de evitarem um processo por quebra de direitos autorais da DC Comics. Suas criações, um homem sintético que exposto ao oxigênio pegava fogo e um príncipe submarino cheio de dramas existenciais, eram inovadores, ousados e apresentavam personagens que eram, em essência, anti-heróis. Muito antes da revolução sombria e dramática que autores como Frank Miller criariam nos anos 80, esses dois heróis já exploravam a escuridão da alma humana. Mais ainda, não apenas em termos conceituais e psicológicos, mas também narrativos, estes autores mudariam definitivamente a indústria. Em junho de 1940, é uma história do Tocha Humana, ele fica sabendo que uma ameaça está devastando a cidade. A ameaça era o próprio príncipe submarino, Namor. Pela primeira vez na história, dois super-heróis compartilhavam um mesmo universo. Quase 80 anos depois, a Marvel Studios ganharia bilhões de dólares com a criação do seu universo cinemático, expandindo ainda mais a ideia dessa realidade compartilhada por heróis e vilões de diversos mundos e origens. Outra inovação acontecia dentro da própria Timely Comics. Era a hora dos heróis declararem guerra a um inimigo real. Na Europa, Hitler e suas tropas devastavam países, o horror e a morte se espalhavam por todos os lugares. A situação clamava por heróis, e a Timely Comics era a casa desses novos heróis. Namor foi o primeiro grande personagem a combater as tropas nazistas. Na capa da Marvel Mystery 4, desenhada por Alex Schomburg, vemos o príncipe submarino a esmurrar nazistas com fúria. Os heróis invadiam a realidade. Mas nada teria tanto impacto quanto o surgimento de um novo herói, que em sua primeira aparição esmurrava não qualquer soldadinho nazista, mas o próprio Adolf Hitler. Nascia o Capitão América. Criação da dupla Joe Simon e Jack Kirby, o herói viria a se tornar o título mais vendido da Timely Comics durante o período da Segunda Guerra Mundial. A história de Steve Rogers, um garoto magrelo, mas com senso de moral e dever só comparáveis à sua coragem e que é escolhido para participar de uma experiência científica que irá transformá-lo no perfeito atleta, no perfeito herói. Ele irá agora para a frente de batalha comandar as tropas americanas contra os regimes totalitários que ameaçavam a humanidade. O primeiro número é um sucesso absoluto e vende quase 1 milhão de exemplares e transformou a vida de Simon e Kirby para sempre. E também o futuro de algumas futuras lendas dos quadrinhos. Eu tinha 11 anos quando o primeiro número foi publicado. Meus amigos no Brooklyn, todo mundo que lia quadrinhos, não se ligaram que aquilo não era um quadrinho comum de super-heróis. Minha própria reação antecipava meu futuro nos quadrinhos. Eu mostrava para meus amigos o quão diferente aquela história era dos outros quadrinhos existentes, e mostrava aquelas figuras pulando para fora dos painéis e tornando cada página pura energia. Era claro para mim que estes caras, Simon e Kirby, não estavam fazendo os medíocres quadrinhos a que estávamos habituados. Talvez hoje tudo isso pareça um conto distante, mas não podemos menosprezar o impacto dessas histórias, destes personagens criados no seio daquilo que posteriormente seria compreendido como a cultura pop,
na imaginação moral de um povo. Capitão América e Bucky, Namor, Tocha Humana, dentre outros heróis, eram a própria representação do heroísmo, mas não apenas isso. Eles eram inspiração para jovens, para soldados na frente de batalha, para toda uma geração que entendia que aquele momento da história clamava pelos bons, que a humanidade enfrentava talvez seu momento mais dramático, e que não apenas armas eram necessárias, mas um espírito de coragem e audácia, de autossacrifício e fortaleza moral. Outro personagem entraria para o staff da Timely Comics para se tornar uma lenda entre lendas. Stanley Lieber era um parente de Goodman que precisava de um trabalho. Afinal, em 1940, ser um peso para a família era ainda considerado uma vergonha. O jovem, de pouco mais de 18 anos, foi contratado como assistente geral. Stanley Lieber era praticamente um office boy na empresa. Mas, desses acasos da vida, Joe Simon pediu para que o jovem garoto escrevesse um roteiro para o próximo número do Capitão América. A lenda diz que Simon pediu isso para Stanley para que este parasse de amolar o editor. Captain America Foy's The Traitor's Revenge foi a primeira história em quadrinhos a levar a assinatura de Stan Lee, e foi a primeira colaboração entre Lee e Jack Kirby, que revolucionariam a indústria nos anos 60 com novas ideias e personagens. Aguardem os próximos capítulos desta série. Marvel Mystery e Capitão América eram um sucesso de vendas, e a Timely Comics lança outros títulos, All Winners Comic, Young Alice e USA Comics, todas trazendo os maiores heróis da casa ou novos personagens não tão impactantes quanto o trio Tocha Humana, Namor e Capitão América. Em 1941, uma disputa sobre os direitos autorais termina levando Joe Simon e Jack Kirby a saírem da Timely Comics e indo trabalhar para uma certa rival. Goodman então irá pedir para Stan Lee assumir o forte enquanto procura um editor para substituir Simon. A missão de Lee não era fácil: conseguir manter e criar novas histórias do Capitão América e manter ainda as outras revistas. Com um novo time a trabalhar nas histórias e desenhos, Lee consegue manter a Timely Comics e seus heróis no topo das vendas. Ela é a primeira vitória de Stan Lee, o início de sua lenda. A guerra chega à América. Apesar dos personagens da Timely Comics combaterem as forças do eixo desde 1940, é apenas em 1941 que os Estados Unidos entram efetivamente na Segunda Guerra Mundial com o ataque do Japão a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro daquele ano. Até então, o que existia era uma guerra em duas frentes. Uma na Europa, com a Inglaterra e União Soviética contra a Alemanha nazista e a Itália fascista, e a outra, a guerra era do Japão contra a China, que se desenrolava desde 1937. Com o ataque do Japão a Pearl Harbor, os Estados Unidos e a Inglaterra declaram guerra ao país do sol nascente. Hitler então declara guerra aos Estados Unidos, e é aí que temos completo cenário dramático da Segunda Guerra Mundial. Agora já não bastam mais os heróis cartunescos. É preciso a presença real de soldados. Bill Everett, Carl Burgos, Jack Kirby, Stan Lee, dentre outros cartunistas, roteiristas e artistas, como Charlie Schultz e Will Eisner, participaram ativamente da Segunda Guerra, experiência que marcaria toda uma geração. Para a indústria, foi um momento de explosão. Títulos medianos da Timely Comics vendiam em média 500 mil exemplares cada. Escapismo, aventura, entretenimento barato, crianças e adultos liam essas coloridas histórias de heróis e de outros personagens mês a mês. O sucesso levou a indústria a explorar novos públicos. Em 1943, Otto Binder e Pauline Lott criaram uma super-heroína chamada Miss América, inspirada não apenas no Capitão América, mas também pela sensação da DC Comics, a Mulher Maravilha. Mas, nas páginas da revista da heroína, uma nova personagem apareceria, Patsy Walker, que com suas inocentes aventuras escolares terminou por ser um sucesso maior do que o esperado, a ponto de substituir completamente Miss América em sua própria revista. Um novo vilão foi descoberto: garotas que queriam ler histórias de garotas, uma mistura de humor e aventura, romance e inocência que levou à criação de personagens como Millie, a modelo, que teria ainda na década de 70 suas histórias publicadas. No entanto, após a explosão de vendas da época da guerra, quando os heróis foram novos, inspiradores e os quadrinhos forneceram entretenimento barato para milhões de crianças, soldados, a era do pós-guerra encontrou os super-heróis saindo de moda. Especialmente a televisão competia pelos novos leitores e pelo lazer. Goodman resolveu então explorar uma maior variedade de gêneros: terror, faroeste, humor, o crime, quadrinhos de guerra e até apresentando heróis femininos para tentar atrair meninas e mulheres jovens a ler quadrinhos. O ano de 49 foi de fato o fim da linha dos super-heróis na Timely Comics. Do dia para a noite, a revista do Capitão América virou Os Contos Estranhos do Capitão América, lançando o herói em aventuras de terror e mistério.
As revistas do Tocha Humana e do Namor foram substituídas por quadrinhos que mantiveram apenas suas sequências numéricas. Até mesmo a Marvel Mystery Comics, o maior sucesso da editora, tornou-se Marvel Tales, mais um quadrinho a explorar histórias de terror. Depois dessas mudanças, a Timely Comics, que nascera explorando o gênero de super-heróis, já praticamente não tinha nenhum destes em suas páginas. Era hora de iniciar um novo capítulo na história de Martin Goodman, Stan Lee e da Atlas Comics. For America, carry the flag shore to shore for